Abra sua Bíblia em João capítulo 14, leremos versículos 6, 23 e 24. Diz a palavra, ouça com atenção, porque é palavra de vida, é a palavra do fiel amigo, é a palavra do nosso melhor amigo, é a palavra daquele que não te deixa para trás, é a palavra daquele que não te abandona, é a palavra daquele que estende a mão, não só a mão, mas ele te abraça, ele te carrega, ele te leva, ele te sustenta, ele te fortalece. Este é Jesus, o nosso melhor amigo. Oh, glórias! João capítulo 14, versículo 6, diz a palavra, ouçam e leiam. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias. 23 e 24, ouça. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, amados? Vamos orar. Meu amado, fala conosco nessa noite. Oh, amigo, fala aos nossos corações. Dá-nos entendimento da tua palavra, para que nós possamos viver a tua verdade de uma forma intensa, de uma forma poderosa a cada instante e onde quer que estejamos. Oh, meu Deus, guia-nos, dirija-nos, leva-nos à tua presença sempre, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Capítulos 13 e 14 de João retratam os últimos momentos do nosso melhor amigo sobre a face da terra. Jesus estava contando as horas para a sua crucificação, contando as horas para a sua ressurreição, contando as horas. Eram momentos tensos, difíceis, porque o Senhor sentia na carne o peso das dificuldades. Ele sentia na carne o peso que estava sobre os seus ombros. Não era fácil para Cristo, irmãos. Às vezes as pessoas acham que era fácil para Jesus, mas não era fácil. A palavra diz que Jesus chegou num determinado momento que ele orou e disse, olha, Senhor, se possível, tira de mim esse cálice, esse peso. Mas ele prosseguiu, amados. Ele prosseguiu porque ele é o nosso amigo, nosso fiel amigo. Ele não nos abandonou, ele não nos deixou, ele não te deixou para trás. Mas ele seguiu porque ele precisava que nós estivéssemos com ele na glória. Esta era a visão de Cristo. Essa missão de salvação para que no dia eterno possamos estar com Ele ali nos céus, para usufruirmos de coisas maravilhosas, extraordinárias que o eterno tem para cada um de nós, coisas que você não pode imaginar, coisas que você não faz ideia, coisas que nenhum teólogo, por mais famoso que ele seja, possa descrever. Nem mesmo Paulo, na sua sabedoria e comunhão com o Senhor, conseguiu descrever aquilo que ele viu ali na glória. Ele diz que o Senhor não permitiu, mas como é que você descreve algo que é sobrenatural, maravilhoso demais? Como é que você pode trazer com autoridade e riqueza aquilo que teus olhos contemplam e aquilo que Deus tem reservado? Foi por isso que Paulo não conseguiu escrever. O Senhor tem isso reservado para a tua vida, tem reservado para a minha vida. O Senhor quer que você esteja com Ele na glória. O Senhor quer que você o sirva. O Senhor quer que você o adore. O Senhor quer que você ande aos seus pés, fazendo a vontade dEle, amando-o acima de todas as coisas. E ele esclarece essa questão do amor, porque é muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem, eu amo Jesus. E aqui nesse recinto, 100% desses que estão aqui, com certeza, onde afirmar, eu amo Jesus, e eu acredito. Amém? No entanto, muitos dizem por aí apenas da boca para fora, e Cristo nos revela o que significa amá-lo. E ele, de uma forma extremamente simples, afirma, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Versículo 25, João capítulo 14. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Oh, glória!
glórias! Para que você seja amigo do amigo fiel, necessitas guardar os mandamentos de Cristo Jesus, viver aquilo que o Senhor quer para as nossas almas. Mas o interessante, amados, que esse fiel amigo, Jesus, ele apenas não nos ama, mas também nos dirige, ele nos guia, ele nos orienta, ele fala conosco, ele nos dá a certeza que nós podemos prosseguir, porque não vamos errar o caminho, porque ele é o caminho. Oh, glórias! Como é que você pode errar o caminho? Impossível. E nesses muitos dias em que as incertezas, as dúvidas, e sem contar os caminhos confusos, entrelaçados, cheios de rotatórias, de trevos, de saídas esquerdas, direitas, tem confundido as pessoas, e elas vivem sobre a face da terra sem direção. E nós temos que estar atentos, porque o Senhor nos dá a direção. Ele é uma espécie de supermaster GPS da vida daqueles que o amam. E é impossível errar o caminho quando você digita ali, rota, céu. Amém? Local, céu. Oh, glórias! E ele traça uma rota para você. E essa rota está sobre Jesus. Na verdade, ele é a própria rota. Mas eu quero chamá-los a atenção ainda para as muitas filosofias dos últimos tempos. Cuidado com as filosofias, porque dizem muitas coisas, muita gente falando muitas coisas. Há muitas vozes, muitas religiões. Ser religioso não significa que você ama o amigo, que você é seguidor do amigo. Não significa isso. Sem contar também, amados, as emoções que afloram a pele, as redes sociais que te roubam o tempo da presença do Eterno, e insere na tua cabeça princípios filosóficos, religiosos e outras coisas mais que não tem nada a ver com o nosso amigo. Tudo isso é para que nós possamos estar atentos e seguirmos o caminho, aquele que afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluias! Jesus não está no caminho, Jesus é o caminho. Entenda isso. Não é um caminho, Jesus é o caminho. Significa que ele é único, Jesus é o único caminho. Amém, amados? E você? Qual o caminho que você está seguindo? Ah, mas pastor, eu sou da Missão Vivos. Oh, glória, sou da Missão Vivos. Eu tenho o logotipo na minha camisa da Missão Vivos. Amém, aleluias. E o teu caminho? Qual é o caminho que você está seguindo? Qual é o caminho? Amém? Fique atento. Amados, a palavra diz que Jesus é o caminho. É aquele que nos dá a direção, é o melhor amigo, é o nosso fiel amigo que nos conduz para o céu, através da sua própria vida. Diz a palavra, afirmou Jesus, eu sou o caminho, oh glórias! E essa é uma verdade que nós precisamos introduzir no nosso coração e entender. Se você almeja o céu, só tem um caminho. Se você almeja estar na glória, só um caminho. Mas se você quiser ir para o inferno, louco é aqueles que desejam, mas sempre tem um doido por aí. Dia desses eu estava ouvindo um camarada na internet. A gente ouve coisas boas e ouve coisas ruins também. Infelizmente, às vezes precisamos ouvir coisas ruins para entendermos algumas situações. E não faça isso via de regra. Mas eu ouvi um cara falar o seguinte, o inferno é legal. Lá no inferno está fulano de tal. Ele citou uns caras famosos que, conforme a visão dele, está no inferno. Lá é legal, lá tem festa, tem boate, tem não sei o quê. Falei, segue nesse caminho. Você vai descobrir que Satanás está te enganando.
Porque não é esta a verdade, amados. A palavra do Senhor afirma que Jesus é o caminho, e veja o sacrifício de Cristo. Aqui, João capítulo 14, retratando as últimas horas de Cristo, e o Senhor afirmando aos seus discípulos e a nós, que Ele é o caminho. Ele estava prestes a pagar um preço que você não pode imaginar. Você não faz ideia de quão difícil, sofrido foi aquele preço pago por Cristo Jesus. Tem uns camaradas que dizem que ele estava com a cruz sobre as costas e as suas costelas apareciam porque os chicotes já haviam cortado a sua pele e arrancado pedaços de carne. Não sei se chegou a tal ponto, mas foi um sofrimento terrível. As chicotadas, aquele chicote que Jesus apanhou, irmãos, na ponta daqueles reios, existiam pedaços de osso ou outras coisas quaisquer que eram cortantes. E quando eles batiam, aqueles pedacinhos entravam na carne e arrancavam. E Jesus apanhou, mas apanhou porque te amou. E Jesus apanhou porque Ele é o teu fiel amigo. Ele olhou para a minha vida, olhou para você e disse, pensou consigo, eu quero que esses estejam comigo na glória. E lamentavelmente, irmãos, nesses últimos tempos, nós temos contemplado pessoas que jogam fora o sacrifício do nosso amado amigo, o caminho, e optam voluntariamente pelo caminho largo. Pelo caminho largo. Diz a palavra que conduz o homem à perdição. Que jogam fora o sacrifício, o amor, o zelo, aquele lugar magnífico que o Eterno foi preparar. E um pouco mais atrás ele diz, eu vou preparar-vos lugar. E jogam fora, amados, isto porque querem satisfazer a carne que Jesus não valorizou. Jesus não valorizou a sua própria carne, porque ele entendia que nada era mais importante. Nada era mais precioso do que fazer a vontade do Pai. Oh, glórias! E nós precisamos tirar essa lição para a nossa vida. A lição que nada é mais importante, irmãos. Nada é mais importante além de servir o Senhor. As demais coisas são as demais coisas. Mas primeiro buscai o reino dos céus. E para buscar o reino dos céus, só há uma forma. Quando você é amigo de Jesus. Quando você é amigo de Jesus. Porque para buscar o reino dos céus, tem que passar pelo caminho. E o caminho é Jesus. Oh, glórias! É preciso, dia após dia, analisarmos a nossa vida. E veja qual é a rota traçada naquele hipotético GPS da nossa vida. Qual foi o destino final que você colocou? E o caminho que foi indicado. Se está de acordo com o caminho, o nosso amigo Jesus. Se porventura não estiver de acordo com o caminho, o nosso amigo Jesus, jogue-o fora. Porque não passa de filosofias, religiões, entendimentos humanos, emoções e coisas semelhantes. Amados, é Jesus. Oh, glórias! É Jesus! É Jesus! É Jesus! Ele é o amado de nossas almas. E nós precisamos olhar para Cristo com todas as nossas forças. Porque Ele, amados, tem um relacionamento contínuo com aqueles que estão no caminho, que estão nele. O relacionamento de Cristo Jesus para conosco não é superficial, não é relacionamento passageiro, relacionamento marcados por pontos altos e baixos, não. Jesus, Ele é contínuo e crescente. A palavra diz que nós devemos crescer dia após dia, alcançando assim a estatura do varão perfeito, e é Jesus. Portanto, amados, a nossa caminhada precisa assim, dessa forma. Oh, glórias! Apontando sempre para o céu, mas sem inferno. Não pode ser dessa forma. É sempre olhando para o alto, Alice. É sempre olhando para Cristo, Alice. É sempre olhando para o Senhor e vivendo a verdade de Deus, porque Cristo quer que nós estejamos com Ele sempre. E é isso que Ele deseja ao falar que nós devemos, a palavra,
nos fala que devemos alcançar a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Amém? Se porventura você não sabe ainda qual o caminho que você segue. Ah, mas pastor, sabe como é que é? Eu não sei ainda, não tenho certeza de qual caminho que eu sigo. Ah, eu não sei qual é o caminho que eu sigo. Não sei. Eu tenho uma péssima notícia para você. Você não está no caminho de Jesus. É triste, mas aqueles que estão no caminho chamado Jesus, aqueles que andam com o fiel amigo, aqueles que amam o amigo de nossas almas, esses têm convicção plena do caminho que segue, a rota que seguem, e para onde vai, e o que querem da vida, que é servir, adorar, glorificar e estar eternamente na glória com o Todo-Poderoso. Amém? Jesus é aquele que te fortalece no dia a dia. Jesus é aquele que te dá forças para passar por sobre os vales escuros dessa vida, por sobre os problemas que surgem na tua jornada. E eles hão de surgir continuamente. Se na vida de Jesus os problemas surgiram, na nossa vida, de forma semelhante, hão de surgir. Jesus os venceu. E Ele é o nosso amigo que nos enche o coração, nos dá força, condições para também vencermos as dificuldades que surgem, as tribulações que surgem, os vales escuros que aparecem. Nós passaremos, e por incrível que pareça, nos vales escuros, nós somos a luz. O Senhor diz que devemos ser a luz. Entenda isso. É o nosso fiel amigo, é o nosso amado Jesus. A segunda parte desse versículo diz, ouça só, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Jesus é a verdade. Oh, glórias! Aleluias! Amados, Jesus não é uma verdade. Entenda isso. Da mesma forma que Ele não é um caminho, é o caminho. Jesus não é uma verdade das muitas verdades existentes sobre o planeta. Não, Jesus é a verdade. Ou seja, é a única verdade. Não é uma verdade relativa, amados, mesmo vivendo nessa cultura relativa do dia a dia, uma cultura louca, uma cultura que te leva a pensar nas coisas dessa terra, a valorizar as coisas dessa terra, uma cultura que te leva a estar longe do eterno, a alcançar, a desejar, a querer esse mundo. É uma cultura, amados, que não é patrocinada pelo Espírito Santo de Deus, mas pelas trevas. E no meio dessa cultura muito louca que nós estamos vivendo, irmãos, verdades relativas, oh meu Deus, tudo é relativo. As pessoas olham para Cristo e dizem, olha só como esse mundo é relativo. As pessoas olham para Cristo e dizem, eu amo Jesus, oh Jesus, a coisa que eu mais tenho na vida é amor por Jesus. Jesus é tudo para mim, eu não sei o quê, aquela coisa toda, aquele blá blá do, eu amo Jesus, não é? Aí Jesus olha para você, o nosso fiel amigo, oh glórias! O Jesus que não tinha meias palavras porque Ele quer, presente hoje, Ele quer que você entenda a mensagem para que esteja com Ele na glória. E Jesus fala, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Eis uma verdade, amor a Cristo sem vida santa não é amor a Cristo. Amor a Cristo sem comunhão com Ele, sem buscá-lo, sem adorá-lo, não significa amor. São verdades relativas e é preciso um cuidado muito grande com estas situações para nós não nos deixarmos envolver pelos conceitos loucos da humanidade. Conceitos que geralmente puxam o homem para longe de Deus. Puxa o homem para longe de Deus. Se você observar bem, só como exemplo, ouça uma música secular. Essas que estão na moda, elas te levam para onde? Para longe do Senhor. Se você vê um filme, nada contra, cada um é juiz de si. Mas se você vê um filme, se você não tiver cuidado, você chora porque o mocinho precisa matar alguém e não quer matar. E me faz lembrar, irmãos, deixa eu contar uma história para vocês. Na verdade, é uma realidade e muitos choraram. Há muito tempo atrás, nem sei quando, mas um filme famoso marcou
a mente de muitas pessoas, chamado Ghost. É um filme antigo, mas eu acho que alguns assistiram esse filme. A história do filme é o seguinte: olha como o capeta leva as pessoas a entender verdades que não são verdades. Mentiras feitas em verdades. Por isso que nós precisamos estar atentos à mensagem do bom amigo. A mensagem desse filme era que havia uma paixão entre um casal e o homem do casal morreu. O homem do casal morreu e essa mulher procurou os meios escusos da espiritualidade para um contato com o morto. E conseguiu esse contato. Só que o filme era extremamente envolvente. Aquele filme extremamente envolvente que muitos choraram, desejando a reencarnação daquele rapaz. Queridos, veja como é Satanás. As pessoas desejam, choram por coisas que o Senhor condena. Nós precisamos estar atentos, porque a verdade do Senhor é real sobre todas as coisas. E a mídia tem esse poder, irmãos, de fazer você apostatar da tua fé, porque tem muito crente que chorou diante daquele filme, desejando que o camarada reencarnasse. É assim que o diabo faz. Ele planta verdades na mente das pessoas, e estas apostatam a fé e abraçam aquilo que o maligno faz. No entanto, é necessário um cuidado muito grande, porque Cristo diz: eu sou a verdade, eu sou a verdade. E diz ainda em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo bíblico foi muito usado ultimamente, mas de uma forma um tanto quanto distorcida. Mas aqui refere-se à verdade, e a verdade é Jesus. Jesus. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outras, simplificando o texto, santifica-os em Cristo. Na frente, a tua palavra é a verdade. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a palavra. Amados, esta é a verdade que nós precisamos trazer para dentro do nosso coração. Porque Jesus é aquele que revela Deus a cada um de nós. Jesus é aquele, amados, que move de uma forma soberana sobre as nossas vidas. Jesus é aquele que é a única forma de salvação. Ele diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é aquele que criou a eternidade. Jesus é aquele que tem um lugar reservado para cada um de nós. E esta é a verdade do nosso fiel amigo Jesus. Oh, glórias! Você é amigo do nosso amigo? Nós temos um amigo em comum, Jesus? É necessário que tenhamos. É necessário que tenhamos esse amigo, amados. É preciso voltar-nos para Cristo Jesus, porque Ele nos liberta, Ele clareia a nossa vida, Ele nos ilumina, Ele nos dirige, Ele enche o nosso coração de esperança. Eis o nosso amigo, que não te deixa para trás. Este é o amigo que te carrega, mesmo que você esteja ferido. Este é o amigo que leva-o sobre os ombros, mesmo que você esteja aos frangalhos, sem forças. É só você olhar tal qual fez o cego lá de Jericó. Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Jesus não o deixou para trás, mas o cego entendeu que Jesus era a verdade. Nós precisamos entender que Jesus é a verdade. O texto continua dizendo, ouça só mais uma vez. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glórias! E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, glórias! Esse fiel amigo, Jesus, ele afirma de uma forma bastante clara: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir para Deus? Quer estar na glória? Só por Jesus. É o caminho. Ainda,
Ele é a verdade. Não existe uma verdade fora de Cristo Jesus. A verdade é Jesus. Ele é a própria verdade. Ele é a personificação da verdade. Amém? E o nosso terceiro tópico, oh glórias, Ele é a vida. Jesus é a vida, aleluias. Irmãos, isso significa que a vida em Jesus é muito mais do que a nossa mera existência. A vida em Jesus, ela é plena, ela é abundante, ela é eterna. Se você olhar para a sua vida, e às vezes eu olho para a minha vida, e ultimamente eu tenho olhado muito para a minha vida, só a misericórdia de Deus. Quando você olha para a sua vida, será que você consegue enxergar vida na sua vida? O que é que você enxerga na sua vida? Veja, presta atenção nisto. Quando você, de forma introspectiva, olha para dentro, o que é que você enxerga? Você sabia que nós precisávamos enxergar primeiro Jesus e depois as mazelas do dia a dia? Mas às vezes quando eu olho para dentro de mim, eu vejo os meus fracassos, as minhas dificuldades, os meus problemas, a minha inconsistência, a minha pequenez, a minha ruindade, maldade. E é isto que muitas vezes eu consigo olhar para o meu interior e enxergar. Às vezes nós temos, amados, esta queda, entre aspas, queda, em olharmos para nós e enxergarmos as dificuldades que são comuns a todos, mas valorizá-las na nossa existência. Quando nós devemos olhar para o nosso interior e enxergarmos a vida. Oh, glórias! Enxergarmos Jesus. Enxergarmos Cristo, porque é Ele que nos dá a vida, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança. E essa é a verdade que eu preciso fazer que cresça no meu dia a dia, é olhar para dentro de mim e enxergar a vida, e a vida é Jesus. E se não for desta forma, é preciso ainda hoje fazermos um acerto com Cristo Jesus. E quando eu olho para o meu interior e vejo tudo aquilo que é ruim, eu corro para os pés de Cristo Jesus, para que Ele possa sanar essa visão distorcida do meu ser. E nós precisamos fazer dessa forma, irmãos. Nós não podemos valorizar esses princípios equivocados, mas é olhar para a nossa vida e enxergarmos a vida. E a vida é o nosso fiel amigo, o amigo de nossas almas. Ele, o amado das nossas vidas. Jesus, Ele é o autor da criação. Mas além do autor da criação, entenda a criação como tudo que teus olhos veem e não conseguem enxergar também. Ou estar muito distante ou muito pequeno. Jesus é o autor das inúmeras, incontáveis galáxias que existem no universo. Mas também é o autor da célula. 37 trilhões de células. Você sabe quanto é 37 trilhões? Se eu pedisse para você para escrever 37 trilhões, 200 bilhões, 500 milhões e alguns quebrados, frações, você saberia escrever? Eu tinha que pensar bastante para acertar esse número todo. Mas o Senhor Jesus fez isso de uma forma tão simples. Ele diz apenas que a vida está sobre nós. É o poder do Senhor, irmãos. E todas essas células formam a complexidade do nosso ser, da nossa vida. Mas nada está fora do lugar, até hoje não encontraram nada fora do lugar. Tudo é útil, porque é Cristo, é o Senhor, Ele é a nossa vida e é Ele que nos forma. Ele tem poder para unir 37 trilhões de coisas minúsculas, extremamente minúsculas, para funcionarem. Amém? Oh, glórias! A vida é Jesus. A vida é Jesus. E Ele complementa a nossa existência, nos dando a reconciliação, porque o nosso amigo nos amou primeiro. E Ele
preparou-nos a reconciliação. Vale ressaltar que todos nós, naturalmente, sem fazer nada, estávamos, de certa forma, estamos, ser humano, estamos condenados ao inferno. Mas o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, Ele olhou para você, olhou para você, e Ele transformou, te dá condições de transformar a existência, sendo a tua vida, tornando-se a tua vida. Aleluias! João capítulo 10, versículo 10, a segunda parte diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, afirmou Jesus. João 10, 10, parte de João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluias! Irmãos, se não fosse o nosso amigo Jesus, certamente nós não conseguiríamos nem mesmo respirar. Porque se você acha que há uma uniformidade, uma perfeição em todas as coisas, a vida veio de Jesus, porque Ele é a vida. Entenda dessa forma. É o Senhor, irmãos, que nos dá condições até mesmo de agirmos de uma forma grandiosa. É Jesus. Mas há muitos que estão mortos sobre a face da terra. Estão vivos, mas estão mortos. São vivos, mortos. São pessoas que andam, mas não andam com a vida verdadeira. São pessoas que usam essa vida, a vida física, para satisfazer Satanás, para satisfazer o inimigo de nossas almas, para satisfazer tudo aquilo que a carne anseia. Mas não querem trazer a vida cativa aos pés da vida, para viver os princípios do Todo-Poderoso. E nós precisamos entender essa verdade e buscarmos em Cristo Jesus a renovação, para que vivamos de fato segundo aquilo que Deus quer. Buscarmos dele o perdão. Quando você é arrependido, confessa os teus pecados e fala para Jesus: Senhor, a partir de hoje, não mais vivo eu. Oh, glórias! Amém? Não mais vivo eu. A segunda parte vocês sabem. Jesus, o nosso amigo. Oh, glórias! E quando você entende isso, Ele enche a tua vida de sentido, de esperança, de alegria. Amém? Porque a nossa alegria é o Espírito de Deus. Ela independe das situações. É o Espírito que nos faz feliz, mesmo em meio a situações que não são tão boas, para que haja alegrias na nossa vida. Amados, Jesus nos oferece um recomeço. Jesus nos oferece uma nova vida. Jesus nos dá uma nova identidade. Jesus é aquele que muda a nossa história. Jesus é aquele que reescreve. Aliás, não reescreve, desculpe. Mas Ele apaga a tua história. Ele apaga. E escreve uma história nova para você. Amém? Portanto, Ele não reescreve. Ele apaga e faz nova todas as coisas. É assim que está na palavra. E é isto que o nosso amigo, o nosso fiel amigo quer fazer com você. Amém? Nosso dileto amigo Jesus. Meu dileto amigo Jesus. Ele te ama. Ele morreu por você. E está por voltar, e não vai demorar muito tempo, para te levar, para eternamente estar com Ele ali na glória. Amém, amados? E finalizando esta palavra sobre o nosso fiel amigo, meu dileto amigo Jesus. É preciso lembrarmos que só existe um amigo fiel, Jesus. Todos os outros são falhos. Só Jesus é o amigo fiel. É aquele que não te deixa para trás, não te abandona. É aquele que te aponta o caminho. Oh, glórias! Jesus é aquele que olha para você e move na tua vida de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, mostrando-lhe a verdade, para que você não erre o caminho. E quando o teu viver está em frangalhos, só o caco, misericórdia, passou no liquidificador, virou pó, a tua vida está um pó, porque só virou pó mesmo. Jesus faz novo. Oh, glórias! Nem precisa tentar colar aquela vida velha com super bonde. Jesus
te joga numa forma e te faz novo. Por isso que a palavra diz que devemos viver segundo o molde de Cristo. Amém? Moldados em Cristo Jesus. Oh, glórias! Essa é a vida do Senhor na nossa existência. É Ele que nos dá direção, amados. É Ele que nos dá clareza para servi-lo. É Ele que enche o nosso coração de esperança. E eu tenho certeza que logo, não vai demorar muito tempo, hein? Para alguns momentos de tristeza essa revelação, para outros de alegria. Mas não vai demorar muito tempo. E nós estaremos lado a lado, ali na glória, com o nosso dileto amigo Jesus. E isto para todo sempre. Está preparado para isto? Tem dúvidas? E se você porventura tiver dúvida, eu oro para que o Senhor não te chame nesta noite, até você dirimir, apagar essa dúvida do coração. Porque aqueles que vivem na dúvida, não vivem a verdadeira vida. O nosso dileto amigo Jesus. Amém? Oh, glórias! Louvado seja o Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele é magnífico. E vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por esses momentos especiais na Tua presença, nos quais reconhecemos que Tu és o caminho. Oh, glórias! A verdade. E que a vida que nós temos és Tu, Senhor. Tu és a nossa vida. Oh, Pai, faz-nos entender esta verdade. E que nós possamos viver aquilo que Tu tens para as nossas almas. E reconhecê-lo como nosso amigo maior. O nosso dileto amigo. Oh, Jesus, nós queremos ser Teus amigos. Queremos Te servir em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Afirme junto comigo. Meu dileto amigo Jesus. Vamos lá? Meu dileto amigo Jesus Cristo. Aleluias. Mensagem 1404.